paz seja convosco, meus amados irmãos, mais um episódio da Escola Bíblica SUS. E hoje nós vamos estar falando sobre a simplicidade do Espírito Santo e o que ele pretende fazer em nossas vidas e através de nós. Isso é muito importante porque nós sabemos que a partir do momento que Jesus ele veio cumprir o seu ministério aqui na terra, nós ficamos marcados com essa habitação do Espírito de Deus dentro de nós. E o próprio Jesus falou muito sobre isso, principalmente no livro de João, fala muito sobre a questão do Espírito Santo, e nós vemos que a própria igreja ela se formou através do poder do Espírito Santo. Então eu queria falar um pouquinho sobre essas questões e também mostrar que tudo isso é algo simples, né, diante da visão de Deus para conosco, e muitas vezes nós aqui complicamos as coisas, e eu gostaria de trazer, assim, através dos textos bíblicos, esse entendimento para nós nesta aula. Vamos fazer uma oração, porque a própria palavra diz que o Espírito Santo nos ajuda no entendimento e nós precisamos disso, né? Nós precisamos dessa iluminação a nossas mentes. Pai, pedimos a Tua direção, que o Senhor venha nos ajudar nesta aula. Peço ao Senhor pelos nossos irmãos que estão conosco, por aqueles, Senhor, que vão interagir posteriormente através desta aula. Nosso objetivo é trazer esse entendimento para que o povo não venha perecer pela falta do conhecimento, porque nós sabemos que ao nos aprofundar no conhecimento das coisas que são dos céus, nós somos abençoados no sentido de sermos guardados, de sermos direcionados, guiados, e é isso que nós precisamos nesses dias. Obrigado por tudo, Jesus. Então, meu amado irmão, nós poderemos trazer uma pequena introdução da seguinte forma. O capítulo de João, capítulo 3, fala sobre o novo nascimento, e ali fala de uma vida que é gerada. Quando o Espírito Santo ele vem habitar, isso acontece no momento em que nós reconhecemos que Jesus Cristo, ele veio em carne, ele morreu e ressuscitou, e um dia ele vai voltar. A palavra diz que quando há esse entendimento, quando há essa fé e no crer em tudo aquilo que Jesus fez e o que ele é, então um novo ser passa a surgir. A palavra fala que o novo homem agora ele é marcado pela presença do Espírito de Deus dentro dele. Mas nós também precisamos ter o seguinte entendimento: o Espírito Santo agora habita dentro de nós. Qual é o objetivo do Espírito Santo? O que ele pretende fazer? A palavra de Deus nos afirma que o Espírito Santo ele vem com o propósito de nos ajudar. Então nós podemos ver lá no texto de João capítulo 14, você pode estar lendo depois posteriormente na sua casa. Ali fala sobre o ajudador, sobre o consolador. Jesus ele disse que quando ele vier, ele vos ensinará, os guiará em toda a verdade. Mas o Espírito Santo ele não vem somente trabalhar dentro de nós, mas ele também vem fluir através de nós. E esse através de nós podemos também olhar ali no Gálatas capítulo 5, onde fala do fruto do Espírito, onde tem a ver com a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso vem ali transparecer algo que está acontecendo dentro de nós. E ao termos esses resultados em nossas vidas, nós também podemos agir para que o nome do Senhor seja engrandecido. Eu vou colocar um texto aqui para nós iniciarmos a sequência de hoje. Atos capítulo 1, versículo 8, é um versículo bem conhecido. Jesus ele estava ali prestes a ascender aos céus, e ele deixou essa, como podemos dizer, essa última recomendação aos seus discípulos. E diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele antes de ascender aos céus, ele estava ali: olha, vocês vão permanecer em Jerusalém, vão estar ali buscando, e algo vai acontecer. Ele estava dizendo que a promessa
está em Joel 2:28, seria cumprida naquele momento em que o Espírito Santo seria derramado. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas, para que nós possamos fazer a obra ou o comissionamento do Senhor Jesus. Nós podemos ver no próprio livro de Marcos, capítulo 16, nos últimos versículos, que há uma recomendação, né, antes de ele ser ali elevado aos céus, né, nós podemos ver aqui que Jesus ele deu também uma recomendação aos seus discípulos. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então nós vemos aqui que Jesus ele deu essas recomendações. Nós também vemos no livro de João, Jesus Cristo ele soprando sobre os discípulos, liberando ali o Espírito Santo, mas posteriormente eles receberam ali a liberação do poder aqui, onde nós estamos falando de Atos, capítulo 1 e 8. E nós vemos aqui que o objetivo é para que eles pudessem ter ousadia. Nós podemos dizer que o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona, mas ele não faz isso sozinho. Nós precisamos entender e compreender. No último culto, alguns cultos aí atrás, domingo, nós estávamos sendo ministrados sobre Romanos capítulo 12. E eu queria mostrar também aqui nesta introdução o que o texto aqui nos fala. O versículo diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Então nós vemos aqui que nós precisamos buscar essa nova maneira de pensar. Uma maneira de pensar que é o próprio Deus que vai trazer para nós. Nós precisamos interagir, e uma dessas formas de interagir com o Senhor é através da palavra. Nós precisamos estudar a Bíblia para que o conhecimento da verdade, o conhecimento das coisas dos céus, das coisas de Deus, venham estar latentes dentro de nós. E aí, tendo esse conhecimento, nós começamos a observar alguns detalhes. E esses detalhes, sendo observados, vão trazer entendimento para que possamos não somente cumprir a vontade de Deus, mas também que nós possamos receber essa transformação. Porque nós olhamos para a palavra e nós vemos que tudo vem mediante o crer. E o crer, ele se dá mediante a liberação da palavra ou daquilo que Jesus deixou. Então, ao interagir com isso, nós começamos a mudar o nosso interior. E uma forma de entender o que o Espírito Santo faz dentro de nós e através de nós é trazer a palavra de Deus sobre os nossos corações. Um ponto importante que eu venho trazer aqui para os irmãos é na questão de que Jesus ele estava como homem aqui na terra. Ele era Deus, mas a Bíblia diz que ele se esvaziou, ele abriu mão da sua glória. E ele interagiu como homem, só que ele não pecou. É por isso que ele foi até João Batista, Mateus capítulo 3 e 4, onde ele foi batizado. Nós vemos ali que ele recebe ali o batismo. E João Batista até nem queria batizar, mas ele diz, olha, para que se cumpra a justiça. Nós vemos Jesus indo orar, Jesus buscando a presença do Pai, porque ele estava deixando um legado para nós. Ele estava deixando um ensinamento. Olha, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, vocês que são homens ou seres humanos, vocês precisam fazer desta forma. Ele estava deixando ali um passo a passo, ele estava deixando um ensinamento para que nós que venhamos poder fazer aquilo que Jesus fez, ou mesmo, como ele disse, obras ainda maiores. Olha o que
Jesus ele deixa em sua declaração no livro de João. Eu vou trazer aqui para os irmãos, livro de João, capítulo 20, versículo 21. Eu vou pôr aí na tela para os irmãos. Olha o que Jesus ele disse. Mais uma vez ele diz: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo sobre vocês. Olha que ele estava dizendo, o Jesus estava declarando: assim como o Pai, assim como Deus me enviou, eu envio a vocês. Ele estava dizendo que assim como ele recebeu essa liberação, nós também podemos receber, ou os discípulos ali também poderiam estar recebendo. Atos capítulo 10, versículo 38, começa a trazer um entendimento melhor para nós. Olha o que a palavra nos fala. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Meu amado irmão, o que nós começamos a ver nesse início desses versículos é que não basta somente ter o conhecimento. O conhecimento ele é importante, o conhecimento faz com que você tenha acesso, porque uma vez você sabendo que existe, uma vez você sabendo que é possível, uma vez você sabendo, olha, Jesus disse que eu posso, Jesus disse para que eu venha fazer, então você passa a buscar. Mas não basta só ter o conhecimento, eu preciso interagir. E nessa interação eu recebo essa liberação de poder sobre a minha vida. A palavra diz que é através do Espírito Santo que eu posso fazer algo. Eu não posso fazer nada se não estiver na presença de Deus. Eu não posso fazer nada se não for através do poder de Deus nas nossas vidas. Essa ousadia me faz pregar. Essa ousadia me faz com que eu me depare com uma situação, por exemplo, um enfermo, e ore por ele. Essa ousadia me faz ser um testemunho vivo de Jesus Cristo, apontando sempre para as pessoas: olha, existe um caminho, existe uma verdade. Então nós vamos precisar essa pessoa, o Espírito Santo, que fará com que nós venhamos caminhar para frente, desejar aquilo que Deus deseja, amar o que Deus ama e poder realizar a obra que Deus quer fazer. E isso é muito importante. Vamos para mais um texto aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Eu quero estar lendo aí para os irmãos. Olha aqui, o versículo tem a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Olha o texto trazendo esse ensinamento. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui nós vemos que Jesus, quando ele veio em forma humana, ele veio como homem. Ele não pecou, mas ele passou todas as dificuldades que o ser humano passa. Ele teve fome, ele teve sede, ele foi escarnecido, ele foi humilhado, ele foi desprezado. Então, tudo que o ser humano passou em sua vida, Jesus, ele sabe, e porque ele passou na sua própria carne até a morte, e como a Bíblia diz aqui, uma morte de cruz. Então nós vemos aqui que nós podemos ter essas mesmas experiências. Vamos ler aqui o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, porque eu vou para o Pai. Olha que interessante o que a palavra está nos dizendo, meu irmão. Jesus ele tinha cumprido o seu ministério. Jesus ele tinha cumprido aquilo que
ele vê e foi para aquilo que ele foi enviado. Ele morreu, ao morrer e ressuscitar, ele pagou a nossa dívida, ele tomou o nosso lugar, ele foi ali o Cordeiro que nos resgatou. Então tudo ficou pronto, ou como ele próprio disse na cruz, está consumado. Só que ele precisava então agora retornar aos céus. E ele deixou então um legado, ele deixou pessoas que receberam os ensinamentos, pessoas que foram motivadas, que foram ali restauradas, que nasceram de novo, pessoas que foram ali avivadas através do poder do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E nós vemos que ele deixou ali tudo pronto para que isso continuasse. E aí nós vemos que no início, ali Atos 2 em diante, nós vemos que a igreja começa a ser constituída, um mover, a pregação do evangelho, levando ali pessoas a serem livres do inferno, livres das garras de Satanás, das trevas, e uma grande multidão começou a vir para Jesus. A mensagem foi ali pregada em todos os lugares, grandes multidões começaram a estar reunidas em várias partes do mundo. Então isso foi ali o início de todo esse mover, o início da própria igreja. E aí nós precisamos entender o seguinte: enquanto Deus, através do Espírito Santo, está agindo dentro de nós, porque o Espírito Santo ele nos confronta. Quando nós interagimos com a palavra de Deus, quando nós estamos ali em oração, o Espírito Santo ele começa a falar dentro de nós. É como fosse uma impressão aqui dentro, como às vezes a pessoa fala, parece que é a minha consciência, ali aquela voz que está ali dentro, te direcionando. Às vezes você fala algo, você faz algo, e não é um remorso, mas é aquela voz de dentro te dizendo, olha, você não deveria ter feito. Você sente no teu espírito que aquilo foi errado, você sente no teu espírito que aquilo não era para ter falado. Isso é o Espírito Santo agindo dentro de nós. E aí quando nós interagimos com a palavra, ele é o que nos impulsiona a colocar a palavra em prática. É ele que nos impulsiona e trabalha dentro de nós para que o amor, o caráter de Jesus Cristo seja formado. Então quanto mais nós interagimos, quanto mais nós reconhecemos a verdade e tentamos aplicá-la em nossa vida, como resultado, nós vamos ter uma progressão. E a palavra diz que isso vai acontecer e continuar até o grande dia do Senhor, porque nós somos imperfeitos, nós precisamos de Jesus Cristo todos os dias, porque a nossa carne ela é falha, a nossa carne ela é contra as coisas do Espírito Santo ou as coisas dos céus. Então nós vamos estar constantemente em conflito, mas o nosso coração precisa amar as coisas do céu. Essa é a diferença. Se nós pudéssemos colocarmos dessa forma, apontar uma diferença entre aquele que não crê no Senhor Jesus, que está em condenação, e aquele que crê no Senhor Jesus, está livre de todo mal, de toda condenação. Essa é a diferença. É aquela pessoa que ela ama o Senhor, está buscando, lutando contra a carne, contra o pecado todos os dias. A diferença é que o outro, ele não tem esse entendimento, ele não busca essas coisas, pelo contrário, ele sente prazer no pecado e ele quer continuar ali fazendo essas coisas. Então podemos colocar que essa é a grande diferença. E nós começamos esse início desse estudo trazendo a questão da mente, a restauração da mente que estava ali descrito em Romanos capítulo 12. A nossa mente ela precisa ser transformada. Ao interagir com a palavra, ao interagir com a verdade, eu vou começar a entender algumas coisas. E ao entender estas coisas, eu começo a fazer avaliações, eu começo a examinar a minha vida, eu começo a querer fazer aquilo que Jesus ensinou. Diante disso, no tocante ao que o Espírito Santo quer fazer, e aí não somente dentro de nós, mas agora através de nós, ou podemos colocar assim, do lado externo, para que nós possamos entender. Imagine que quando Jesus ele diz para os discípulos, olha, façam discípulos, ensine essas pessoas a ser obedientes a mim.
Vão às nações, vão até as pessoas, preguem sobre as boas novas, que é o Evangelho, sobre a questão da salvação que está em Jesus Cristo. Ao enviar, nós podemos dizer que Jesus, através do Espírito Santo, ele nos capacita, ou ele coloca ferramentas em nossas mãos. O Espírito Santo, então, além de ser o Consolador, aquele que está nos ajudando todo o tempo, aquele que intercede por nós, aquele que é o nosso sustentador aqui dentro do nosso ser, né, liberando as coisas dos céus, falando conosco. Além dele fazer isso, o Espírito Santo, ele nos capacita, ou ele nos coloca ferramentas para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Então eu posso te dizer, meu amado irmão, que ninguém vai poder dizer para Deus dessa seguinte forma: olha, eu não pude fazer porque eu não tinha capacitação. Jesus, ele vai dizer: o meu Espírito estava dentro de você e ele estava ali para te dar capacitação. O Espírito estava ali para dar as ferramentas necessárias para que você possa fazer, ou para que você poderia fazer, mas você não fez. Então podemos dizer que para nós não há desculpa. O que nós precisamos fazer é ceder, é dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer. Por isso, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12. Vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Aqui esse capítulo fala da questão dos dons espirituais. O que seriam dons espirituais? Para que você possa entender melhor e realmente trazer a essência, a compreensão correta do que significa isso, eu posso dizer que os dons espirituais seriam ferramentas que Deus ele dá através da pessoa do Espírito Santo que está dentro de você, para que você possa desempenhar a sua tarefa. É como eu disse agora há pouco, quando Jesus ele envia os discípulos, quando Jesus ele dá esse grande comissionamento, ele estava ali também liberando o Espírito Santo para que eles pudessem falar com ousadia, para que eles pudessem fazer ali demonstrações, para que muitos viessem a crer, porque nós cremos, mas em algum momento das nossas vidas algo aconteceu que nos fez crer. Tem pessoas que foram curadas e isso fez com que elas começassem a interagir com o Senhor, a procurar conhecer o Senhor, e aí foram conhecendo um pouco mais e aí acabaram recebendo ali a salvação, que é o dom gratuito do Senhor. Então Deus ele pode agir de diversas formas na vida das pessoas, e nós, como podemos colocar desta forma, os trabalhadores de Deus, ele nos capacita, ele nos dá a ferramenta, e o Espírito Santo é a pessoa que irá nos ajudar para que isso aconteça. Então, se você quer trabalhar na obra do Senhor, se você quer ser útil na obra do Senhor, se você quer ser enviado para que você possa resgatar vidas que estão morrendo do inferno, você vai precisar do Espírito Santo, você vai precisar dessa liberação na sua vida, sobre você, para que você então seja capacitado e seja colocadas ferramentas nas suas mãos para que você possa agir. Diante disso, olha o que diz o versículo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, eu não quero que continue confuso. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. E aí olha que coisa interessante, meu irmão. Versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos em nós. Então, uma coisa que você precisa ter agora na sua mente é o seguinte: dons são diferentes de talentos.
Talento é uma habilidade. Todos nós temos uma habilidade. Tem pessoas que têm habilidade com as mãos, habilidade com os pés, habilidade com a mente, habilidade de alguma forma. Então nós vemos isso latente no ser humano. Cada pessoa tem uma habilidade, uns têm uma habilidade mais exacerbada, né? Mais ali evidente, mas isso tem a ver com talentos. A palavra dom é algo que vem de Deus, algo que é liberado, é algo que Deus ele nos concede como presentes e também como ferramentas para que nós possamos desempenhar um trabalho. Por isso, o dom ele não é algo para exaltar a pessoa que exerce aquilo. O dom é para exaltar a pessoa do nome do Senhor Jesus, porque se alguém pode fazer algo, é através do Espírito de Deus. Nós não temos poder algum, nós não podemos fazer nada, a não ser que Deus venha permitir. E Ele dá essas ferramentas, Ele concede esses presentes para o serviço, para o trabalho. Entenda, meu irmão, se você ler o livro de Marcos aponta Jesus como o grande servo. É aquele que veio para trabalhar, é aquele que veio para fazer. Nós vemos ali Jesus sempre indo aos necessitados, Jesus sempre indo aos que estavam perdidos, Jesus sempre indo aos enfermos, e ele estava ali trabalhando. E nesse trabalho, Deus, através do Espírito Santo, concedia a Jesus essas ferramentas que nós vamos conhecer mais adiante. Mas eu quero primeiramente que você comece a formular esse entendimento para que você venha compreender o que Deus está querendo nos trazer e nos ensinar. Então vamos adiante. Nós não podemos ser desconhecedores daquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus quer implantar em nossas vidas. A partir então do momento que nós começamos a interagir com a palavra de Deus, nós começamos a conhecer, né? E esse pouquinho que nós estamos falando neste momento, nós vimos que a salvação é o ponto de inicial só. Ninguém foi chamado somente para ser salvo. No momento que você foi salvo, Deus agora quer que você continue trazendo outras vidas e ensine essas vidas a trazerem outras vidas. Esse é o ciclo da salvação. Eu fui salvo e eu não posso guardar isso para mim. Jesus ele quer que eu venha levar isso para mais e mais pessoas, e eu vou precisar então da habilitação ou das ferramentas que o Espírito Santo vai trazer na minha vida para que eu tenha êxito nesse trabalho. Amém, meu irmão? Porque lidar com as pessoas não é fácil. Eu não vou conseguir convencer ninguém com meus argumentos, mas o Espírito Santo, ele pode. E isso que nós precisamos ter com entendimento. Então nós precisamos ver aqui que o Espírito Santo ele trabalha, ele tem um funcionamento. Quando nós estamos reunidos, quando nós estamos fora da igreja, e vocês vão perceber à medida que irão colocar em prática tudo isso, que é lá fora que Deus ele quer trabalhar. Sabe, dentro da igreja as pessoas já têm fé, as pessoas já conhecem. Deus ele não há necessidade de fazer grandes coisas, porque as pessoas já estão ali crendo, as pessoas já se entregaram a Jesus. Mas lá fora não, lá fora que Deus ele quer curar através da sua oração. Deus ele quer trazer uma revelação através de algo que ele vai colocar na sua mente, no teu coração, para que você possa mostrar para aquelas pessoas a um Deus vivo. E esse Deus te conhece, Deus ele conhece o teu coração, e esse Deus quer te salvar. Isso é algo tremendo, meu amado irmão. Mas nós temos que entender que esse funcionamento correto vai acontecer mediante o entendimento. Eu preciso, através da Bíblia, ver que há essa disponibilidade. Eu preciso entender que através da palavra de Deus existe esse ensinamento para que eu possa fazer, e é assim que o Senhor quer nos trazer. Vamos para 1 Coríntios capítulo 13. Interessante aqui o que a palavra nos traz.
1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revelada é apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, eu pensava e me raciocinava como uma criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Aqui está falando sobre quando o perfeito vier, né? Eu não tinha posto aí na tela. Você pode, enquanto eu vou estar explicando, ler aqui. Quando o perfeito vier, quando Jesus ele se manifestar, quando Jesus ele vier, a palavra fala que nós vamos ter um corpo glorificado. Então tudo aquilo que hoje ainda é imperfeito, que é a nossa carne, que são as coisas que a carne tenta agir em nossas vidas e ainda nos dificulta em algumas coisas. Mas quando Jesus se manifestar em glória, então o perfeito irá se manifestar. Eu vou ter um pleno entendimento, mas eu tenho que continuar, prosseguir. Eu tenho que trazer estas coisas ao meu coração e com certeza Deus ele vai ajudar você. Então eu posso dizer que eu sou um cooperador com Deus. E nesse trabalho que Deus quer fazer dentro de mim e através da minha vida, nós não podemos buscar apenas um ou outro. Ou tem pessoas que nem buscam nenhum dos dois, né? Porque tem pessoas que não estão buscando essa transformação do interior e tampouco buscando uma parceria com o Senhor para que venham fazer coisas ou trabalhar no reino do Senhor. E aí é perigoso isso, meu irmão. Sabe, nós muitas vezes temos o conhecimento de Jesus, da salvação, das coisas dos céus, da eternidade, mas nós não interagimos com o Senhor. Continuamos vivendo as nossas vidas, continuamos apegados às coisas deste mundo e nem procuramos transformação e nem procuramos trabalhar para o Senhor. Isso é complicado, isso é perigoso. Nós precisamos amar e pensar e agir como o Senhor. Devemos buscar isso e com certeza eu tenho essa convicção: o Senhor irá fazer, vai romper em nossas vidas. Amém, meu irmão? Nós precisamos compreender que nós não vamos fazer as coisas sozinhos. 1 Timóteo capítulo 4, eu vou colocar aqui para os irmãos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Agora eu não vou esquecer de pôr aí. Diz assim: não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões, entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Então a Bíblia está dizendo, aqui no caso, o apóstolo Paulo dizendo ao Timóteo, para que ele não despreze, não descuide daquilo que Deus tinha dado para ele. Sabe, meu irmão, se você não se apercebeu, Deus ele quer te dar algo, te dar esse dom, te dar um presente na sua vida, para que você possa, podemos colocar com essa expressão, ser útil no reino de Deus. Quando nós entendemos que Deus ele quer fazer, quando nós entendemos o que Deus pode fazer, aí nós temos que dar uma resposta para o Senhor. Nós precisamos dizer como o profeta: eis-me aqui, Senhor. Sabe, é você que vai trazer para a sua vida essas liberações, porque da parte de Deus ele quer fazer. Mas Deus não vai entregar algo precioso em nossas mãos se nós não temos nem conhecimento e nem vontade. Nós precisamos ter essa vontade, precisamos ter esse conhecimento, sabe? Queira que Deus libere sobre a sua vida, para que você seja um instrumento do Senhor, para que você venha abençoar a outras vidas. No 2 Timóteo, vamos ver aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Olha que a palavra de Deus nos diz: por isso quero lembrá-lo
de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Então nós vemos aqui que na segunda carta, aquela foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Na segunda carta ele faz ainda esse lembrete. Olha aqui versículo 6, por isso eu quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as mãos sobre você. É interessante, irmão, presta atenção aqui nesse ponto, ó. Quem estava dizendo, lembraram de avivar a chama do dom que Deus tinha concedido para ele. Quando nós temos o conhecimento, quando nós temos vontade, quando nós dizemos ao Senhor, Senhor, eu quero. A palavra de Deus diz que Deus então pode liberar a chama. Se em algum momento, por exemplo, uma pessoa ela estava ali interagindo, estava fazendo, uma pessoa ali estava trabalhando em causa da obra do Senhor, se por algum momento essa pessoa parou, desanimou por alguma coisa, no momento em que você começa a querer novamente, a interagir, a pedir ajuda, a buscar ao Senhor, Ele pode avivar novamente, mas esse ponto tem que partir da pessoa. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo lembrando Timóteo, olha, eu quero lembrá-lo, você precisa avivar a chama do dom que Deus lhe deu. No versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Presta atenção, meu irmão. Deus, Ele não nos deu um espírito, que significa o Espírito Santo, Ele não vai nos produzir em nós temor e nem covardia. Mas o Espírito Santo vai produzir em nós poder, amor e autocontrole. Nós precisamos do poder para poder ali fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer, porque Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra o corpo nem contra o sangue, mas é contra potestades espirituais. Então nós não vamos conseguir com inteligência humana, com a força de um braço. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, ou as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas são espirituais. Lá fala para destruir fortalezas, coisas que querem trazer as pessoas para não entenderem as coisas do céu. Então, diante de um adversário desse nível, nós vamos necessitar do poder do Espírito Santo, do amor e também do autocontrole. É interessante o que a palavra está nos dizendo aqui através deste versículo, através desse texto. Nós precisamos avivar, nós precisamos chegar diante do Senhor e pedir. Sabe, nós muitas vezes não temos feito isso, ou por desconhecimento, mas a partir de hoje, se você está aqui acompanhando essa aula, eu quero despertar isso em você. Deus quer fazer algo através da sua vida. E às vezes você tem feito através da sua força ou pela falta de desconhecimento. Mas quando o Espírito Santo vem agir através de você de uma maneira sobrenatural, eu tenho certeza, meu irmão, que vai ser muito mais fácil e o resultado será muito mais eficiente de tantos anos ou tanto tempo que você está ali lutando. Pode ser muito mais fácil para que você venha conseguir ganhar uma vida para o Senhor Jesus, lutar contra uma fortaleza ali na mente, um entendimento ali que é maligno, que aquela pessoa não consegue pensar de uma maneira diferente, mas Deus pode derrubar todas essas coisas. Amém, meu amado irmão? Nós precisamos interagir dessa forma. E como que nós podemos nos mover nos dons? Através da prática. A partir do momento que eu conheço, a partir do momento que eu tenho conhecimento que Deus quer fazer, que Jesus ele disse para que eu vá. Jesus ele disse vá. Jesus ele disse que ele estará conosco em todos os momentos. Jesus ele disse que ele quer que nós venhamos fazer discípulos. Então ele libera essas ferramentas. Qual é o segundo passo, se nós podemos colocar dessa forma? O segundo passo é começar a pôr em prática.
Não tem como, é algo bem simples, meu irmão. Quando você quer aprender a manusear, por exemplo, um equipamento, o que você faz? Você primeiro se informa, você pega um manual, você começa a ver como que funciona e você vai praticando. Às vezes você vai fazer algumas coisas erradas, às vezes você não vai conseguir funcionar, né? Podemos colocar dessa forma, mas aí a partir do momento que você começa a praticar, a partir do momento que você às vezes se depara com alguém que possa te ensinar, isso é muito importante. Sabe, tem coisas que Deus ele vai liberar sobre nós, tem coisas que nós vamos ter que observar outros fazendo, tem coisas que nós vamos ter que ouvir orientações, como nós podemos ver o próprio apóstolo Paulo na igreja de Coríntios, ele ali organizando as coisas. Olha, se você vai falar em línguas, fale um primeiro, depois o outro, né? Porque imagine, se várias pessoas falando ao mesmo tempo, vira uma bagunça. Imagine se várias pessoas quiserem pregar ao mesmo tempo, quem vai entender? Então ali é uma organização, você saber como agir, como proceder, como deixar que Deus te use. Isso é muito importante e isso vai se dar pela prática. É por isso que é importante o trabalho da célula. A célula, nós estamos ali levando a palavra de Deus a pessoas que não conhecem ainda a verdade, não conhecem sobre Jesus, e ao mesmo tempo nós estamos aí levando pessoas que querem trabalhar para o Senhor, estão ali sendo treinados, vão se deparar com realidades do dia a dia, vão poder colocar em prática esses dons que Deus quer liberar ou que Deus já liberou na vida das pessoas. É isso que muitas vezes não entendem. Às vezes as pessoas acham que as coisas vão acontecer somente dentro da igreja. Na verdade, nós estamos ali recebendo a capacitação, recebendo a orientação, o ensinamento, mas a prática é lá fora. A prática é do lado de fora. Quando eu estou ali falando de Jesus e eu posso então me utilizar dessas ferramentas para que haja uma impactação na vida daqueles que vão estar interagindo comigo. Isso é muito importante. Amém, meu irmão? Então, diante disso, os dons eles são muito simples. Onde fala dos dons espirituais? 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá para este capítulo. Então, vamos lá. 12, versículo 1. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continue confuso. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos imundos. Por isso eu quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Olha o que a palavra está dizendo. Existem tipos diferentes de dons espirituais. Versículo 5. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Então, olha aqui no versículo 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. Então, o versículo 7 aqui está dizendo que a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para quê? Para benefício de todos. Então, o Espírito Santo ele não é liberado como uma atração. Ele não é liberado como algo simplesmente para ser ali experimentado ou observado. Ali é liberado para benefício. Quando o Espírito Santo ele se manifesta, ele pode se manifestar de formas diferentes. Por isso, não se preocupe com as manifestações, porque ele interage de formas diferentes. Por que o Espírito Santo interage de formas diferentes? Porque nós não sabemos o que está dentro do interior das pessoas. Nós não sabemos o que o Espírito Santo ele precisa fazer na vida de uma pessoa. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está triste, uma pessoa que
não sente alegria, o Espírito Santo pode liberar na vida daquela pessoa, vir sobre aquela pessoa em forma de riso, em forma de uma alegria, como algo contagiante ali que vem de dentro para fora. Então nós precisamos entender que quando há uma liberação, Deus está agindo em pessoas diferentes, de maneira diferentes ao mesmo tempo. Só Deus pode fazer isso. Ele fala comigo ao mesmo tempo que está falando com você, ao mesmo tempo que está falando com um terceiro irmão, e às vezes o Espírito Santo te impulsiona para uma parte da palavra, para mim outra, para o outro outra, porque Deus, ele tem essa habilidade, ele tem este poder para fazer isso de maneiras diferentes dentro das pessoas. Então nós temos que ter esse entendimento. O Espírito Santo, ele nos traz benefícios. Aqui no versículo 8 diz assim: o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Preste atenção no que nós estamos dizendo aqui. O Espírito Santo dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. O mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de curar. Ele dá o poder de realizar milagres e outros a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir uma mensagem. É do Espírito de Deus ou do Espírito? E esse Espírito com letra minúscula significa um Espírito que não é o de Deus, é o maligno. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outros dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Então, meu amado irmão, o capítulo 12 aqui, ele traz, esse ensinamento para nós. Há diferentes formas de manifestações dos dons. Nós podemos colocar assim, depois você leia com calma esse capítulo, aqui nós temos esse entendimento que são ferramentas diferentes. Pense, o dom é liberado para o trabalho, não é para exibição. Não é para mostrar que uma pessoa pode fazer ou não pode fazer. O dom é liberado em benefício sempre de outra pessoa. Aquilo que Deus liberou na minha vida é para abençoar aqueles que estão ao meu redor, é para abençoar aqueles que eu nem conheço. Tenha isso em mente. Deus, ele vai colocar algo na sua mão para serviço. Se eu não trabalhar, eu não necessito dessa ferramenta. Está entendendo o que eu estou dizendo? No momento em que eu me colocar para o trabalho, Deus coloca novamente essa ferramenta. Por isso que muitas vezes a gente pensa, será que não está acontecendo, não estou conseguindo ver? É porque você não está realmente trabalhando. No momento em que você começar a interagir dessa forma, vai acontecer. E aí, ao trazer esse entendimento, a Bíblia diz que eu preciso buscar o Senhor. Até o apóstolo Paulo, ele nos orienta a buscar os melhores dons. Na minha visão, Na minha visão, de repente você lendo todos esses, de repente, por exemplo, como um presente que é dado aos céus, o que você gostaria? Vamos voltar aqui no texto. Imagine se você pudesse escolher. O que você se interessou aqui? De repente você gostaria do quê? Olha aqui no versículo 8. O Espírito Santo dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Será que conselhos sábios seria algo interessante? Será que você, olhando para isso, você pensaria dessa forma: poxa, eu gostaria que Deus me desse essa capacitação para dar conselhos sábios? Está começando a entender que à medida que eu tenho o conhecimento da palavra, o conhecimento daquilo que Jesus deixou, o conhecimento daquilo que Ele quer que eu venha fazer, então eu posso interagir, eu posso agora começar a buscar, eu posso dizer: Senhor, eu quero. E é isso que Deus está esperando que nós venhamos fazer, dizer: Senhor, eu quero poder te ajudar, eu quero poder trabalhar no teu reino, e que o Senhor me conceda esses conselhos sábios.
ou mesmo um conhecimento especial, ou uma mensagem de conhecimento especial. Sabe o que significa isso? Depois nós vamos ver com mais detalhes, né? Mas a mensagem de conhecimento especial seria algo que, por exemplo, uma pessoa só ela sabe. Ninguém sabe, mas Deus sabe todas as coisas. E Deus então revela para você. Ele te dá esse conhecimento para você chegar a uma pessoa e dizer: olha, você aconteceu isso ou isso na sua vida, você está sofrendo por causa disso ou disso, você está sentindo essa ou essa dor, você tem essa ou essa enfermidade, entende? Deus, ele traz uma revelação, um conhecimento especial sobre determinado algo que somente aquela pessoa poderia saber. E isso traz uma impactação. Imagine, meu irmão, você trazendo um conselho sábio. Nós vemos que Daniel, ele foi considerado o mais sábio de todos ali no reino. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo ali estava ali trabalhando. Para quê? Para impactar aquelas pessoas e para testemunhar, testificar o nome de Deus. Vamos aqui um outro exemplo. O Espírito Santo dá grande fé. Aí você vai dizer: eu tenho fé, mas aqui o dom de fé é algo diferente. É algo, por exemplo, que faz com que pessoas se levantem. Imagine, por exemplo, Deus, ele dá um dom de fé numa pessoa, numa cidade incrédula, e aquela pessoa ela começa a ter uma fé sobrenatural. Para quê? Para que Deus possa realizar grandes coisas naquele lugar. Interessante que Deus, ele usa pessoas diferentes. Deus não dá todos os dons para uma só pessoa. Por quê? Porque a Bíblia fala de um corpo. Deus, ele quer que nós venhamos estar unidos. Significa que eu tenho um dom, o outro tem outro, o outro tem outro, e nós juntos podemos realizar, né, as grandes obras que o Senhor diz que nós podemos fazer. Não é algo específico, não é algo único, não é algo individual. Não, o Senhor, ele quer levantar as pessoas unidas num só propósito. E aqui fala também o Espírito único concede aqui o dom de curar. Aqui, ó, dom de cura. Esse aqui com certeza você já conhece, né? De repente você já até recebeu uma oração e você foi curado. De repente você pode dizer: Senhor, eu gostaria de me mover nesse dom. Gostaria que o Senhor me desse esse dom para que eu possa ajudar, para que eu possa levar o teu nome, engrandecer o teu nome. E aqui também o poder de realizar milagres. O dom de cura, ele é bem específico, tem a ver com questões de doença, mas o poder de realizar milagres é algo mais abrangente, né? Envolve outras coisas, outras grandezas, né? E aqui também poder de realizar milagres e a capacidade de profetizar, né? Aqui tem a ver com palavra, tá? O profetizar aqui tem a ver com você trazer as grandezas dos céus à terra, né? E liberar ali sobre as pessoas. E aqui também o dom de discernir se uma mensagem é de Deus ou não, ou em outras traduções dá o discernimento de espíritos. Isso é importante, né? De repente você está num lugar e você consegue, Deus, ele te diz: olha, isso aí não vem de Deus, isso daí não vem de mim. É como o apóstolo, como Paulo e Silas, né, se depararam, né, outros discípulos se depararam com questões desse tipo. Parecia algo lindo de se ouvir, mas era algo maligno, e nós vemos que muitos se moveram dessa forma também, ali sentindo no seu ali interior que a tal coisa não provinha de Deus. Isso é muito importante. Isso pode nos ajudar. De repente você está ali evangelizando, né? E o espírito do diabo muitas vezes quer enganar, e você discernindo, você tem como saber: não, isso não provém de Deus. Isso é importante para que você venha fluir. Então nós vemos aqui que, diante do conhecimento destas coisas, nós podemos trazer
começar a desenvolver o entendimento. A partir do momento que eu sei que Jesus ele não veio somente me salvar, que o ponto de partida foi a salvação. Nós vemos que Jesus ele também quer me transformar e ele quer me usar. Diante desse conhecimento, eu tenho que buscar uma interação. E aí a interação vai partir de mim. A busca vai partir de mim. A vontade, o querer vai partir de mim. Se eu não me interessar, Deus não tem como fazer. Se eu não for atrás e dizer, Senhor, eu quero. É isso que Deus está esperando de nós nesses dias, que as pessoas venham se manifestar, dizendo, Senhor, eu quero ser usado, entendendo que é Deus que vai capacitar, que é Deus que vai fazer. Eu não tenho habilidade nenhuma, eu não tenho capacidade nenhuma, mas o Espírito Santo ele está apto a me preparar para que eu possa fluir, para que eu possa fazer aquilo que Deus ele quer que eu venha fazer. Entende, meu irmão, que é algo tremendo, né? Há uma diversidade de dons, há uma diversidade de ministérios, há uma diversidade de realizações. E isso é muito importante. Todos nós podemos estar ali engajados nessas liberações, né? Então, diante do capítulo 12 de Coríntios, de 1 Coríntios 12, nós podemos dizer que há categorias de dons. Os dons de revelação, que seria essa palavra de sabedoria, ou como nós lemos aqui, deixa eu colocar novamente para os irmãos, agora eu vou classificar esses dons. Então no versículo 8, esses conselhos sábios é o que em muitos lugares você também vai encontrar ou traduções como palavra de sabedoria. Então seria esses conselhos sábios. A mensagem de grande conhecimento especial seria a palavra de conhecimento. E o discernimento dos espíritos tem a ver com dons de revelação. Por que dons de revelação? Porque é algo que Deus te dá a ciência sobre algo. Você recebe um entendimento, você recebe ali, Deus está dizendo, olha, está acontecendo tal coisa. É isso que está acontecendo nesse momento. A palavra correta ou a palavra para ser liberada nesse momento é essa e essa e essa. Então foram classificados como dons de revelação. Os dons de poder, aí aqui a tradução é a mesma, que é o dom de fé, a operação de milagres e os dons de curar. Então os dons de curar tem a ver realmente propriamente dito com doenças, né? Mas os milagres têm a ver com outras manifestações diferentes, tá? E por último os dons de palavra, que seria a profecia, que tem a ver com a liberação da palavra propriamente dita, a variedade de línguas. Se os irmãos ainda não têm esse entendimento, quando em Atos 2 que os discípulos começaram a falar em outras línguas, eles começaram a falar em línguas nativas dos povos, os dos judeus daquela época. Havia judeus de diversas nacionalidades e os judeus começaram a profetizar. O que é profetizar? Eles começaram a pregar as grandes coisas dos céus, as grandes coisas de Deus na língua daquelas pessoas. Então, na questão de variedade de línguas, pode ser línguas humanas, né? Línguas de povos, em que você vai falar das grandezas de Deus, de uma língua que de repente alguém de uma nacionalidade, ele vai entender e você muitas vezes não vai saber o que você está falando, mas a pessoa ela vai ouvir. E também fala sobre a interpretação. Deus ele pode dar esse dom de alguém estar falando em línguas e o outro ele interpretar, entender o que está sendo falado e também ali está trazendo esse entendimento para a própria igreja, né? Isso é importante porque às vezes em meio a uma reunião, às vezes Deus ele quer liberar algo. Imagine um irmão, né, ali falando em línguas e um outro irmão entendendo o que ele estava falando e trazendo ali a resposta ou ali o que Deus está dizendo. Isso é bem impactante, né?
aí vai depender daquilo que Deus quer fazer num determinado momento ou não. Isso é bem interessante, o que Deus pode fazer. Mas também existem as línguas como uma forma de adoração. A palavra fala que nós podemos falar em línguas como uma forma de o Espírito Santo orar. Olha que interessante aqui, ó. Romanos capítulo 8. Eu vou estar colocando aí para os irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 26, deve ser 26, vamos ver. Aqui diz: e o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então, existem essa forma também de falar em línguas, né? Uma forma de orar, né, em línguas, onde nós estamos edificando a nós mesmos, nós estamos falando de uma forma diretamente a Deus. Isso às vezes é o mais comum que acontece, né? Às vezes a pessoa está ali orando, ele começa a falar em línguas e ali ele está orando, né, diretamente ao Pai. Ali não é um momento em que está querendo passar algo de repente para a igreja, ou passar algo como uma mensagem, é algo diretamente para Deus, o próprio Espírito Santo ali orando. E às vezes é comum em reuniões de adoração, próprio culto da igreja, né? Nós temos essa forma de manifestação de línguas, uma intercessão, né, do Espírito Santo para com o Pai. E cada pessoa interage de um jeito, viu, irmão? Não se preocupe com isso. Tem pessoas que às vezes são mais quietinhas, tem pessoas que são um pouco mais assim, salientes, né? O importante é que todos estejam fazendo isso cheios do Espírito Santo, com temor ao Senhor Jesus. E isso com certeza é o mais importante. Então, para nós terminarmos aqui a aula de hoje, estamos chegando a quase a 1 hora aqui. A Bíblia diz que nós devemos buscar os dons. O primeiro passo é desejar, tá? Você pode ler lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, e Filipenses 2,13. Vamos ver aqui Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Olha aqui. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado deles. Então Deus, ele trabalha em nós. Sabe, se você está sentindo impulsionado a ouvir esse estudo, a estar interagindo com a palavra do Senhor, é Deus que está colocando isso. Então esse primeiro passo seria desejar. O segundo passo é buscar. No mesmo texto que nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 12, no último versículo, versículo 31, olha que a palavra de Deus diz: portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, eu vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais, hein? Olha que interessante. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Aí nós temos que buscar. A palavra de Deus diz que nós precisamos buscar. E dependendo do que Deus tem para fazer, Ele vai necessitar de uma ferramenta, de outra. Pode ser que não seja necessária naquele lugar para com aquelas pessoas. Então, é por isso que aqui diz, portanto, deseja intensamente os dons mais úteis. Porque tem coisas, dependendo de como você está falando para uma determinada pessoa, ou interagindo com uma determinada pessoa, tem coisa que não seria impactante na vida daquela pessoa, mas outras coisas sim. Uma pessoa que está acometida numa cama, o que seria mais útil? Que haja uma liberação de cura e aquela pessoa venha sair daquela cama. Então pense dessa forma. A questão da utilidade do dom é para aquilo que está ali acontecendo,
para que aquela pessoa seja impactada. Então o primeiro passo é desejar, o segundo é buscar. O terceiro passo aqui envolve orar especificamente. 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Olha aqui, ó. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se ora em línguas, meu espírito ora, mas eu não tenho entendimento ou entendo o que estou dizendo. Então, por exemplo, você ora em línguas, você pode pedir para que Deus te dê a interpretação, e Ele vai dar, Ele vai colocar ali na sua boca o entendimento daquilo que está sendo falado. Mas aqui a palavra também nos fala que nós precisamos estar abertos ao respectivo fluir do Espírito Santo. Não vai ser na hora que eu quero, nem da maneira que eu quero. Nós vemos que o Espírito Santo ele vai vir no momento de necessidade. Se não tiver necessidade, ele não vai fazer, ele não vai ficar se exibindo, né? A palavra diz que o Espírito Santo ele vem, ele faz, ele age da maneira que ele quer, como ele quer, ele é uma pessoa, ele faz da forma que ele quiser. Então nós precisamos entender isso, né? Não é do jeito que a gente quer. E por isso nós precisamos ter essa sensibilidade, ou um cooperador ali com o Espírito Santo andando junto com ele, para que ele venha a agir nas nossas vidas. E como nós vimos também no próprio capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, para nós terminarmos aqui, no versículo 11, ele age, né, de um modo, ou concede, ou distribui do jeito que ele quer. Aqui de tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, e concede o que ele deseja a cada um. A palavra de Deus diz que o nosso Deus ele é criativo. Tenha isso em mente, meu irmão. Nosso Deus é criativo e ele vai fazer coisas que venham nos surpreender. Por isso, não fique apegado a maneiras, a métodos. Pense diferente. Deus ele pode me surpreender, ele pode fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. Tenha isso em mente e você vai poder fluir de uma maneira diferente. Amém, meu irmão? Nessa primeira aula aqui sobre os dons do Espírito Santo, queria trazer um pouco essa questão de revelar esse conhecimento que existe isso. Mostrar para vocês, meus amados irmãos, que a salvação é um ponto inicial. E Deus ele está querendo discípulos, Deus está querendo discipuladores, Deus está querendo pessoas que venham resgatar vidas da escuridão, e para isso ele concede ferramentas, os dons do Espírito Santo, para que você possa fluir num nível diferente do nível humano. E para que? Essa é a grande pergunta. Para que o nome do Senhor seja engrandecido. Amém, meu irmão? Um grande abraço para você, e na próxima aula nós vamos enumerar cada dom e explicar como é o funcionamento dele, para que você possa estar buscando o Senhor, que ele venha liberar isso sobre a sua vida. Amém? Um grande abraço para você e nos vemos na próxima aula. Deus abençoe.